Provavelmente você deve conhecer muito bem o novo jogo Sigma, até porque ele não se diferencia do que a gente já está acostumado. A proposta é completamente parecida com Free Fire, mas se por acaso eu perguntar para cada um de vocês o porquê o Sigma foi lançado, você saberia a resposta? Sim ou não? Eu tenho certeza que muitos vão dizer sim e vão dar diversas explicações para tentar justificar o lançamento desse novo jogo. Porém, a realidade por trás desse lançamento vocês vão ficar sabendo a partir de agora. Então já se prepara que eu tenho certeza que vai te surpreender. Então antes mesmo da gente começar, primeiramente, deixa aquele like que ajuda demais aqui para divulgação do conteúdo e não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, assim você não perde sempre que tiver um vídeo novo. Então após terem feito isso, muito prazer, sou RD e vem com nós, moleque, pro vídeo de hoje. Desde o dia que tivemos o lançamento ainda não oficial, mas a fase beta do jogo Sigma, muitos jogadores acreditam que o responsável por esse gamer é a Garena, que também é responsável pelo jogo Free Fire. Essas dúvidas não vieram por acaso, e sim por várias pistas que vieram aparecendo ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa desconhecida lança um novo jogo que copia completamente a mecânica de um jogo já conhecido que pertence a uma outra empresa totalmente diferente. Quando algo desse tipo é feito, normalmente a gente espera um banimento, um processo ou algo do tipo, mas nada aconteceu. Em seguida, também é descoberto que a empresa detentora dos direitos do Sigma fica bem próximo à empresa do jogo que ela copiou, mas as coincidências não ficam por aí. O jogo também, ainda na fase beta, foi totalmente removido da Google Play Store, simplesmente por utilizar os mesmos dados do mesmo jogo que ela copiou. Isso porque a Google Play não permite que ambos os jogos possuíssem uma identidade apenas. Eles trabalham com identidade única. Cada jogo possui os seus dados separados, já que as empresas são completamente diferentes. Mas mesmo após de toda essa controvérsia, a empresa Garena não baniu o jogo, entre aspas, da sua rival. Podíamos ligar vários pontos aqui que faz com que você acredite que o Sigma também pertence à Garena. Porém, a ideia do conteúdo não é essa. Eu só expliquei tudo isso para poder deixar claro para cada um de vocês que ambos os jogos pertencem à mesma desenvolvedora. Mas entrando no nosso assunto, provavelmente muitos de vocês têm como resposta para por que esse jogo foi lançado a questão: não, a Garena resolveu lançar um jogo como esse para trazer um Free Fire mais leve, um jogo que não travasse e que fizesse com que os jogadores que não estavam conseguindo jogar voltar a jogar o gamer sem problema nenhum. E eu admito para cada um de vocês que até eu mesmo acreditava nessa opção, nessa explicação. Mas o que acontece se eu dizer para vocês que essa opção é totalmente negativa? Não foi por isso que o Sigma foi lançado. E a realidade por trás desse lançamento é justamente essa aqui, ó. Mundialmente conhecido, o Free Fire é um jogo mobile de ação e aventura da Garena, provedora de plataforma de internet para os usuários, com função em Singapura. Apesar da popularidade, o game não vem agradando a todos os países. A Índia, por exemplo, oficializou a proibição e o banimento do jogo no país. Vale lembrar que o Free Fire não foi o único jogo ou aplicativo banido no país. Mais de 50 aplicativos estavam nessa lista de proibição. Porém, muitos deles já retornaram às atividades normalmente. Porém, Free Fire e PUBG ainda se encontram proibidos. O banimento dos aplicativos vem através do artigo 69A, que dá o poder para interceptar, monitorar ou descriptografar qualquer informação por meio de qualquer recurso computadorizado. Esse artigo é posto em prática quando o governo vê a necessidade de interferir na ordem para manter a soberania ou integridade nacional. Entre os motivos para esse banimento está a alegação de que os jogos prejudicam o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
recentes. Os advogados alegaram que tanto o Free Fire quanto o PUBG Mobile fazem com que os jovens fiquem muito envolvidos com o jogo a ponto de tenderem à violência e atividades imorais, que não foram detalhadas pelo documento. Mas RD, o que é que isso tem a ver com o Sigma? Isso você deve estar se perguntando. Olha só porque eu expliquei tudo isso. Já é certo que o Free Fire não vai voltar às atividades lá na Índia. Com essa proibição, o público que o Free Fire perde é simplesmente incrível. Isso porque, caso você não saiba, a Índia faz parte dos 10 países mais populosos do mundo, contando com mais de 1 bilhão. Então não é preciso nem explicar mais que esse banimento foi prejudicial demais para o Free Fire. Então provavelmente já ficou um pouco claro para vocês o porquê o Sigma foi lançado, né? Mas para ficar um pouco mais claro para vocês, vamos resumir aqui um pouco da história. Olha só, vamos ter que acrescentar aqui um jogo conhecido como Salsagemen, que foi lançado recentemente. Para quem não conhece, esse também é um Battle Royale, só que com suas diferenças. Os protagonistas desse gamer são salsichas e o motor gráfico do jogo optaram por não realista e sim trazer aquele gráfico de desenho, digamos assim, algo mais animado. Com toda essa junção, o jogo fica mais infantilizado. Mas o que o Salsagemen tem a ver com essa história? Com toda essa junção, ele, após o lançamento, não foi considerado violento a ponto de ser banido em algum país. Nada disso. O jogo é liberado em tudo quanto é canto. E é claro que a proposta dele não é tão diferente do Free Fire ou PUBG. É a mesma ideia de jogo. Vence aquele que fica vivo por último. Mas graças à sua infantilidade apresentada dentro do jogo, ele passou por esses países totalmente despercebidos. E a Garena, vendo a fórmula que deu certo e não traria futuros problemas, lança simplesmente Sigma, com um gráfico completamente cartoon. O jogo é completamente infantilizado e todos aqueles adereços que fariam com que o jogo fosse considerado violento foram completamente removidos de forma bem suave. Caveira após a morte junto com sangue foi removido e todas aquelas armas consideradas realistas demais simplesmente não existem. Mas RD, o porquê a Garena por si só não lançou o jogo em seu nome, com o nome Empresa Garena, em vez de se esconder e lançar o jogo em nome de outra empresa? Toda aquela minha explicação inicial também já deixou isso muito claro. Um jogo, quando tem um problema como esse e é banido de um determinado país, tudo quanto é informação sobre esse jogo é marcado. Então com isso vocês ficam cientes que o nome Empresa Garena já está entrelaçada com o nome Free Fire, não tem para onde ir. Então dali para frente, qualquer jogo que fosse lançado pela própria Garena lá na Índia iria ter sérios problemas. E é claro que a desenvolvedora não iria cometer esse erro com seu novo jogo, o Sigma. E eu acredito que isso explica porque o Sigma nunca recebeu um processo da empresa Garena. Mas e aí, galera? Gostaram do conteúdo? Curtiram? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre tudo que foi explicado. E não se esquece de deixar aquele like, que esse tipo de conteúdo dá um trabalho imenso. Então deixa aquele like aí só para valorizar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Grande abraço do RD. Fiquem todos com Deus. Até mais, meus amigos. Eu já fui!